A gente abre essa edição falando da mega operação das Forças Armadas que acontece desde o início da semana nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio. Hoje já houve relato de um novo tiroteio e os agentes apreenderam quase 1 tonelada de drogas no intervalo de 24 horas. Tudo isso em meio a denúncias de abusos sofridos por moradores que são negados pelo comando da intervenção. São notícias que mostram o tamanho do desafio de recuperar a segurança pública aqui no Rio de Janeiro. O repórter Tiago Pimenta está acompanhando de perto e atualiza essa situação para a gente. Bom dia, Tiago. Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. A violência ainda não deu trégua no Complexo da Penha. Foram registrados novos tiroteios hoje por volta de 5 horas da manhã. Essa área do Complexo da Penha e do Complexo do Alemão é alvo de operações de intervenção federal desde segunda-feira. Como você disse, Luciana, 980 quilos em drogas foram encontrados em menos de 24 horas. Só na quarta-feira, aqui no Complexo do Alemão, a polícia apreendeu mais de meia tonelada em drogas. Do Parque Proletário, na Penha, onde estavam cerca de 200 quilos, policiais militares encontraram as drogas enterradas em tonéis nos fundos de uma residência. Nesse mesmo local também foram encontrados artefatos explosivos, um carregador de fuzil e materiais para o preparo de outras drogas. Nas operações nessa região, que começaram na segunda-feira, morreram 3 militares, o cabo Fabiano de Oliveira e o soldado João Vitor da Silva. Eles foram atingidos por tiros de fuzil. Já o soldado Marcos Vinícius Ribeiro foi socorrido e não resistiu. Ele foi enterrado ontem na zona norte do Rio. O Comando Militar do Leste divulgou até agora o saldo de 70 presos. Além dos militares, 5 suspeitos morreram nos confrontos nessas operações. A Defensoria Pública apura denúncias de violações de direitos durante as operações de intervenção federal. Os detalhes você confere agora na reportagem de Maurício de Almeida. Novembro de 2010, 600 homens das Forças Armadas ocuparam o Complexo do Alemão. Enquanto os blindados entravam, traficantes fugiam pelo alto do morro. Uma imagem que simbolizou a retomada do espaço pelo poder público. Unidades de polícia pacificadora foram instaladas na região. A comunidade recebeu serviços de saúde e educação. Um teleférico se transformou em novo meio de transporte e servia para integrar diversos morros que antes eram controlados por facções criminosas. Mas a esperança de dias melhores não durou muito. Quase 8 anos depois, a delegacia instalada no Complexo do Alemão fechou. O teleférico, que chegou a transportar 9.000 pessoas por dia, está parado desde outubro de 2016, devido à falta de manutenção. E os traficantes voltaram a dominar o território. Mais uma vez, as Forças Armadas foram acionadas e desde o início da semana tentam pacificar a região. Um trabalho difícil que já resultou na morte de 3 militares baleados por traficantes. Além dos militares, 5 homens que, segundo as Forças Armadas, teriam ligação com o tráfico também morreram. Os militares também localizaram diversas armas e munições. Para os moradores do Complexo do Alemão, aconteceram abusos. Eles deram tiro em cima da gente ontem. Em cima dos mototáxis também. Se renderam, sumiram eles. Ainda tinha 2 baleados, que o menino falou, ai, tô baleado. Nós escutamos relatos de soldados e de policiais, né, em diferentes localidades, entrando na casa das pessoas sem um mandato judicial. Situações de abordagens agressivas. As medidas cabíveis são basicamente em 3 ordens. De garantir a defesa, a plena defesa das pessoas que foram presas. Sistematizar o relato das violações escutadas e encaminhar para os órgãos competentes. E medidas preventivas de interesses coletivos que possam ser também produzidas. O Comando Militar do Leste informou que, caso sejam constatadas violações, depois de um procedimento investigativo, os agentes serão rigorosamente punidos e esclareceu que não há revista impositivas e mochilas de crianças. O Comando Militar do Leste afirmou ainda que até agora não existe qualquer indício de ilegalidade ou de irregularidade nas operações realizadas no Complexo do Alemão e que a Defensoria Pública tem liberdade para acompanhar o trabalho das Forças Armadas, como já aconteceu esta semana.